Itachi versus Killer Bee, mano. Quem venceria? Erva Geek. Vem, só vem. Itachi conseguiria vencer o Killer Bee? Será que o Uchiha conseguiria vencer o Jinchuriki do Hashibi? Ou será que o Killer Bee iria oprimir o Itachi assim como ele fez com o Sasuke? É isso que você descobre agora. E já deixa aqui embaixo quem você acha que venceria e também o porquê. Versões utilizadas. Quem vocês acham que venceria? Velho, uma boa pergunta. E já antes que eu sei que vai chegar nesse ponto aqui, eu já vou avisar antes. Eu tenho certeza, tenho certeza. Óbvio, vai chegar no ponto Genjutsu. Óbvio que vai chegar é o Geek, porra, e o Uchiha. Geek mais Uchiha tem Genjutsu, e é óbvio que tem que ter Genjutsu, porque um Uchiha sem Itachi, principalmente sem Genjutsu, não dá. A questão principal aqui é, o nosso amado e querido Killer Bee é um Jinchuriki, que eu sei que vocês estão pensando nisso, e eu sei que vocês estão pensando o seguinte, Jinchuriki não cai em Genjutsu, mas não é bem assim que a história canta, e a gente vai ver agora, saca O só. Killer Bee será ele na sua versão que Vamos ver se que um geek vai pensar igual o que eu tô pensando, mas eu quero saber a opinião de atuou na vocês. Quarta Grande Guerra Eu quero Ninja. ver a E o dele. Itachi será ele e do Tensei. Digamos que essa luta dos dois continuou e veja. Por que Itachi do Tensei, geek? Por quê? Geralmente a gente pega, tu principalmente, seu arrombado, tu pega o Itachi lá no início da Akatsuki, arrombado. Não vem com o Edo Tensei. Aí tu deu vantagem pro Itachi. Aí a gente já sabe. Aí foi fanboy pra caralho. Não, vamos ver. Pegou, é a versão. Pegou, vamos ter que aceitar, né? Não gostei dessa versão aqui. Essa eu não gostei. Vejamos quem teria vencido. Mas, sim, peraí. Tem um ponto aqui. Ele foi malandro. Ai, vocês sabem que eu vou explanar. Vou explanar. Foi malandro e disse: não, vai ser o Itachi é do Tensei, porque é a continuação da luta que já teve do Itachi versus o Killer Bee, teve um pedacinho de luta. Vamos só continuar essa luta aqui. Mas aí tu tá dando vantagem pro Itachi, porra. Vamos ver. Como de costume, vamos relembrar as principais Vamos relembrar. habilidades de cada um, começando pelo Itachi. E bem, o Itachi, por ser o Uchiha, domina vários jutsus de fogo e também a liberação de água, além de ser ótimo com Shuriken Jutsu, onde até consegue combinar seus ataques de Shuriken com o Katon. Porém, o forte do Itachi são seus Genjutsus, onde geralmente o Itachi derrota seus inimigos antes mesmo da luta começar. Além disso, o Itachi pode apelar ainda mais e usar o Tsukuyomi, o segundo Genjutsu mais forte dos Uchihas. Esse Genjutsu distorce o tempo e o espaço, podendo fazer o Distorce o tempo e espaço. Só que eu não lembrei aqui qual é a versão do Killer Bee. Se é a mesma versão do Killer Bee que tinha essa errada, a história é um pouquinho diferente, tá? É um pouco diferente, não, não é o Killer Bee com as espadinhas. Que lembrando, o Killer Bee que eu mais gosto é o Killer Bee com várias espadas. Só que, é sim, ficou legal essa troca das espadas por uma das sete espadas da espada X das Névoas, dessa merrada. Ficou legal, eu gostei. Só que eu prefiro o Killer Bee usando que lutou contra o Itachi, contra o Sasuke. Aquele que com várias espadas, é por isso que ele era conhecido como Killer Bee, né? Porque ele tinha várias espadas e parecia um enxame de abelha atacando. E ele começou a usar a Sama errada, e aí eu não gostei muito dele usando a Sama errada. Eu sim gostei de ver os dois juntos, mas eu preferia o outro. Não que esse seja ruim, né? Mas eu prefiro o outro. Então inimigo pode ser essa passar versão. anos dentro de uma ilusão, enquanto no mundo real tudo ocorre em menos de um segundo. É um jutsu extremamente apelão. Além apelão. disso, o Itachi conta com mais habilidades de seu Mangenkyo, como o Susanoo, E que é aí, abençoado esse com o espelho safado botou que o cara não é do Tensei e agora a gente pode usar essa porra desse Suzano dele infinitamente, né, seu safado? Yata, capaz de defender Safado. praticamente qualquer ataque. E também a espada de Totsuka, que é capaz de selar praticamente qualquer coisa. Já o Killer Bee é um Jinchuriki perfeito, conseguindo fazer transformações parciais e usar tentáculos de sua biju mesmo na forma humana. Além disso, o Killer Bee é um excelente espadachim, sendo Muito, capaz muito. de embolachar o Olha. Sasuke, que também é um espadachim muito bom, e que tem o Sharingan. Então, quando se fala de espadachim, o Killer Bee é um dos melhores, isso se não for o melhor. O Killer Bee A também galera domina esquece, né, mano? Que o Killer Bee lutou na espada contra o Sasuke, tá ligado? Espada com espada. E não é o que tu tá pensando, não é o que tu faz em casa com teus amigos. Não, não, não. É espada de verdade. Pegou as espadas dele e foi pra cima do. Na verdade, o Sasuke veio pra cima dele, né? Ele tava quieto. Só que tem um porém, tem um plus, que a gente esquece, cara. Eu mesmo, às vezes não paro a pensar nisso. O cara é tão bom espadachim que ele lutou contra um Uchiha espadachim. E lembre que um Uchiha espadachim nada mais é que o cara que tem um poder de espada. É bom, se tu é um espadachim, tu luta bem com a espada do Sasuke. Excepcional na espada. Um dos melhores na espada que existe. A questão é que ele é Uchiha. E com o Sharingan ele prevê movimentos e antecipa golpes. Que é uma técnica que o Uchiha treina, tá? O Uchiha tem essa habilidade de prever movimentos e tal, mas ele treina pra melhorar. Isso já foi confirmado pelo próprio Sasuke. O ponto é,
um Uchiha com Sharingan e espadachim, velho, o cara é acima, tá acima, não adianta. Qualquer espada que der na mão de um Uchiha bom com espada e ele tiver o Sharingan, ele antecipa os teus golpes. Então, pra um espadachim, cara, é perfeito. Um espadachim, o Uchiha é um ninja perfeito quase. Pena que o Kishimoto não explorou muito isso na obra. Não explorou como ele falar isso pra gente. Ele deveria ter falado. O Sasuke é muito bom com a espada, porque ele usa espada e Sharingan. Que é por isso que ele antecipa os golpes. Eu queria ver uma luta. Teve essa luta, mas não teve a ênfase que o Kishimoto, na minha opinião, poderia ter dado ao Sharingan, juntamente com o uso de Kenjutsu, que é o uso da espada. Imagina ele dando ênfase nisso, mostrando o Sasuke desviando, antecipando o golpe, ou seja, ele sabe que o golpe vai vir aqui, ele faz antes. Ele vem por baixo, tá ligado? O cara que tá lutando com ele vai ficar maluco com esse tipo de coisa. Se desse ênfase nisso, cara, a gente ia adorar o Sasuke. Olha aqui, o Sasuke tem essa habilidade. Foi mostrado, só não foi dado ênfase. Isso é muito louco no universo Naruto. É por isso que eu falo, velho, análise de luta, toda essa questão do universo Naruto, ou universo, qual for, Dragon Ball e tal, tem muito detalhe. E quando a gente esquece de algum detalhe, ou o próprio autor esquece de dar ênfase nele, literalmente os fãs se deixam de lado. Mas o Sasuke com espada mais Sharingan, se tivesse uma única luta mostrando essa questão dele desviar e usar mesmo o Sharingan com espada, usar, porque ele mostra nessa luta contra o Killer Bee, ele usa. Tu vê que ele tá com o Sharingan sendo usado, mas se desse um pouquinho mais de ênfase, mano. Então o Killer Bee é tão foda que a única luta que mostra esse nível surreal da fusão de um espadachim com o Sharingan é na luta contra o Killer Bee, onde o Sasuke fica com o olhinho dele maluco ali, e ainda por cima o Killer Bee superou o cara na espada. E o Sasuke colocando o Sharingan aqui. Agora tu imagina dando mais ênfase nisso, eu queria um pouquinho mais. O Sasuke antecipando o movimento ficando lento, e a galera vendo isso de fato, porque a gente só viu o Sharingan, né? E a gente percebeu, óbvio, o Sharingan tá sendo usado ao máximo aqui. Ele tá fritando o Sharingan do Sasuke. Killer Bee é surreal. Tá entendendo? Nessa luta, é uma das lutas que eu mais gosto, né? Tipo, porra, que luta foda. Se desse um pouquinho mais de ênfase nisso, seria a luta mais foda. Eu não posso dizer que é mais foda, porque a galera vai dizer o seguinte: não, aí muita luta do Madara versus o Gai e tal, tem muito poder lá. Mano, nem sempre o poder determina a qualidade. Que é o que a galera tem esse problema. Ah, o tal anime tem mais poder, então ele é melhor. Tal personagem, o Madara, tem mais poder do que o Orochimaru, então ele é um vilão melhor. Não, qualidade não é poder. Poder é força. Qualidade é outra coisa. Então talvez essa luta em qualidade poderia, né, na verdade, ser uma das lutas mais foda ainda, porque ela é lendária, mas poderia ser mais foda ainda se desse essa ênfase a mais no Sharingan. Mais ainda. Morra, mano. E o Killer Bee botou o Sasuke pra mamar com Sharingan, sem Sharingan, com espada. Não interessa. Foda, mano. Elemento raio, conseguindo colocar o Raiton em suas espadas. O domínio do Killer Bee sobre o raio é tão grande que até mesmo um simples lápis se tornou uma poderosa arma em suas mãos. Também não podemos esquecer do ataque especial do Killer Bee, o Lariat. Um ataque que consiste basicamente em acertar o braço no peitoral inimigo e destruindo ele completamente. Com esse ataque, o Killer Bee quase mandou o Sasuke para o pós-vida, e a mesma coisa aconteceu com o Kisame. Killer Bee é naturalmente rápido e também muito forte, consegue aumentar esses atributos ainda mais com o Manto Biju de nível 1 e também o Manto Biju de nível 2, além de também conseguir fazer a transformação total em Biju. Nesse modo, o Killer Bee consegue usar a Biju Dama, o ataque mais poderoso de um Jinchuriki. E beleza, habilidades principais relembradas, agora vejamos... É quase um dos golpes mais fortes da obra, né? A Biju Dama tá no nível mais alto lá do Como seria esse combate entre os dois. E bem, a primeira coisa que a gente sabe que não daria certo são os Genjutsus base do Sharingan. Como vimos, o Itachi até conseguiu colocar o Killer Bee sob Genjutsu, porém, após alguns segundos, o Hashibi pelo lado de dentro interferiu e quebrou o Genjutsu do Itachi. Além de que na luta contra o Sasuke, o Killer Bee também já havia conseguido quebrar um Genjutsu do Mangekyou Sharingan. Então, Genjutsus base do Sharingan não daria certo contra o Killer Bee. Já no caso do Killer Bee, vimos que ele tentou acertar o Itachi com seu ataque acrobata, onde ele usa suas 8 espadas, de forma irregular para tentar ferir mortalmente o inimigo. Ele ataca de forma irregular para tentar pegar o cara de surpresa. O ponto é nessa questão do Sharingan, mano, que eu tenho que dar ênfase aqui. Tentar puxar pro lado do Itachi, que é uma coisa que eu raramente faço. Se o Killer Bee ficou segundos no poder do Itachi, se a gente for pensar, né, mano, 1 segundo pro Itachi são anos e anos dentro do Genjutsu dele. Então o Killer Bee mesmo assim deveria ter ficado um pouco mais quebrado. Talvez seja um erro do Kishimoto, porque nessa fase aqui o Kishimoto estava dando algumas erradas na obra. Tanto que ele faz o próprio Itachi aqui sangrar o olho no Edo Tensei.
o que não era pra acontecer, tá entendendo? Porque o Edo Tensei não sangra. Então teve alguns erros e talvez nessa fase aqui o Kishimoto poderia estar sobrecarregado e deixou algumas coisas passar. Porque o Killer Bee, mesmo ficando segundos no Genjutsu, deveria sim sair. Óbvio que ele é um Jinchuri, que ele tem que sair dali. Mas esse um segundo, lembrem, um segundo pro Itachi é necessário para ele te arrombar todo. Só se, pelo fato do Killer Bee ter o 8 Caudas no corpo dele, aí o 8 Caudas não deixa com que os efeitos do Genjutsu fiquem nele, porque o Kakashi ficou fudido. Ele ficou um segundo, 1000 anos lá tomando facada e crucificado, mano. Tá entendendo? E aí o Kakashi ficou mal. Mas como o Killer Bee é um Jinchuriki, talvez ele tenha conseguido driblar essa questão de ficar mal. Ou o fator de recuperação dele também possa ter ajudado. Mas é um fato que se um segundo pro Itachi já seria suficiente. Um segundo, lembre, foi um segundo, porra, mano. Essa técnica parece simples, mas é extremamente poderosa, sendo que contra o Sasuke, o Killer Bee conseguiu efetivar sua técnica no Sasuke e só não finalizou ele ali porque ele estava acompanhado. Porém, enquanto o Itachi, vemos que isso não deu certo. Atenção, freguesia, o carro da rua passando no teu ovo. Pedir para que o senhor se inscreva no canal, dê like e ajude a gente sendo membro do canal. Por sendo membro, tu ajuda a gente a continuar o trabalho para vocês, porque a gente precisa de money para continuar o trabalho postando vídeo todos os dias para vocês. Outra coisa, regatas do canal, o link tá na descrição. Caso tu queira ter uma regatinha bolada e te deixar papai, que nem o pai aqui, tem que estar na descrição, comprando por lá, é da Amazon. Tu vai estar ajudando o canal e também vai estar ficando lindão que nem o pai, tá entendendo? Então, o link tá na descrição. Onde o Itachi conseguiu se salvar dessas investidas com relativa facilidade. Por outro lado, também sabemos que os jutsus de fogo do Itachi não iriam funcionar, visto que o Killer Bee já havia combatido tal habilidade. É verdade que ele usou a espada Samerrada para isso, e ela confessou não suportar o calor, porém de forma geral não é difícil de se esquivar de ataques de fogo daquele nível, então seria assim tranquilo para o Killer Bee de se esquivar. A mesma coisa vale para jutsu de fogo usando Shuriken, o Killer Bee também já tinha tancado esses ataques. Outra coisa que não daria certo seria o Lariat na forma base. O Itachi conseguiu esquivar até mesmo do ataque acrobata, que é mais complicado por ser irregular, ou seja, é difícil de prever e de esquivar. Logo, desviar do Lariat, que geralmente é aplicado correndo em linha reta, ou seja, é mais previsível, não seria difícil, e é totalmente seguro afirmar que o Itachi consiga até mesmo desviar do Lariat do Killer Bee com o Manto Biju nível 1, pois o Sasuke, que é mais lento que o Itachi, conseguiu desviar de um ataque do Killer Bee com o Manto Biju nível 1. Logo, o Itachi também conseguiria. No entanto, o Killer Bee pode apelar para o Manto Biju nível 2, e ficando ainda mais forte e também mais rápido. A essa altura, eu creio que Itachi já precisaria manifestar o seu Susanoo para se manter seguro, e fora dos ataques do Killer Bee. E é verdade que o Killer Bee mostrou uma força absurda no Manto Biju nível 2, a ponto de explodir o tórax do Kisame. Cara, o Kisame é tão foda, mano, que ele tomou nos peitos isso aí e continuou vivo, mano. O Kisame é um dos caras dentro da obra de Naruto que é literalmente surreal. Ele é um ponto fora da curva, velho. Porque olha, esse cara é. Mano, ele foi aberto do meio. Porra, essa cena aqui é brutal, tá? Vou te falar, é Killer Bee foda. nunca mostrou nenhum feito que prove que ele consiga passar pelo Susanoo na base da porrada. Todos os Susanos, mesmo em suas fases iniciais, sempre se mostraram extremamente resistentes. Então só com força bruta o Killer Bee não conseguiria passar pelo Susanoo. Porém, o Killer Bee pode se transformar no Hashibi, carregar uma Bijudama para tentar destruir o Susanoo do Itachi. Mas será que isso daria certo? E bem, segundo o Zetsu, o Espelhata é capaz de refletir qualquer ataque. E o Databook reforça essa ideia, complementando que o escudo pode resistir tanto a ninjutsu como também a taijutsu. Ou seja, mesmo que seja uma Bijudama, o Itachi ainda pode se defender com o escudo Yata. Isso é real pra caralho, mano. Esse que é o problema. Ah, mas é uma Bijudama, o Itachi tem um Susanoo metade, cotoco, mano. Só o cotoquinho. Não interessa. Não é pelo Susanoo. Não é o Susanoo do Itachi que aguenta, lembre? Não é o Susanoo que defende ele. É o escudo do Susanoo. Ou o espelho Yata, né? Porque isso aqui vem da mitologia japonesa, que é o espelho Yata, a espada Totsuka e tem a joia lá também. Que são as lendárias armas lá do imperador. O ponto, cara, é que não é o Susanoo que defende o Itachi. Não é que, por exemplo, que o Susanoo tem esse poder de defesa até. O Sasuke se defendeu várias vezes com o Susanoo, com o próprio Susanoo, que o Susanoo é uma armadura de defesa. O ponto é que ele não defende com o Susanoo, defende com o escudo. Então o escudo tem um poder específico. Então, quando o Geek diz que ele aguentaria uma Bijudama, ele está falando que o escudo Yata, por ter um poder específico, ele tem um poder, não é nem aguentar, não é nem resistência, é o próprio poder.
Tem um poder onde os ninjutsus são refletidos. Não adianta, não vai pegar, porque o escudo tem esse poder. Sendo assim, o Killer Bee não tem formas reais de vencer o Itachi. Seu ninjutsu mais poderoso, que é a Bijudama, pode ser defendido pelo escudo Yata. E Porque seu tu usou o Itachi é do Tensei, tá? Que pode usar Suzano à vontade. taijutsu mais forte no Manto Biju nível 2 não demonstrou poder suficiente para atravessar o Susanoo. E galera, quando eu falo que o Lariat não passaria pelo Susanoo, eu me refiro a qualquer parte do Susanoo, e não ao Espelhata em si. Então o Killer Bee era incapaz de finalizar o Itachi. Mas o Não, Itachi eu já não concordo. O Geek fala que qualquer parte aguentaria. Eu não acredito, cara. Beleza, pode ter sim feitos disso. Mas o Suzano em si, e lembrando, o Suzano em si já é uma defesa. Ponto final. O escudo Yata é uma segunda defesa. Então não passa de nenhum jeito. Não vai passar no Itachi. Mas eu não acredito que só o Suzano do Itachi ali aguentaria uma Bijudama. Ou mais de uma Bijudama. Porque assim, ó, o Geek fala, não tem chance. A partir do momento que tem o escudo Yata, não tem como o nosso amado e querido Killer Bee vencer. Não tem formas dele vencer. Ele não tem golpes que possam ferir o Itachi. Beleza, ponto final. Não tem mesmo. A questão é, tira o escudo e deixa ele... Porque ele pode lançar Bijudama quase que à vontade. Pode lançar várias Bijudama. Tá entendendo? Vamos dizer que ele vai lançar 5 Bijudama ali. Não sei. O 8 Caudas aguenta, e lembrando, aquele é o poder do 8 Caudas. O Itachi não ia aguentar, claro, ele tá dando Tensei, né? Mas sem o escudo Yata, eu não vejo ele aguentando não as Bijudama. Mas com o escudo Yata não tem nem o que falar. conseguiria vencer o Killer Bee? E bem, é nessa hora que os haters do Itachi vão à loucura nos comentários. E sim, a resposta é que o Itachi tinha várias formas de vencer o Killer Bee. Na verdade, são tantas formas que o Itachi até parece que nasceu para vencer o Killer Bee. A primeira forma de vencer o Killer Bee ainda na forma base seria usando o Genjutsu. Ah, Geek, mas você falou que Genjutsu não funcionaria contra o Killer Bee. E sim, eu falei. Porém, eu falei de Genjutsus base do Sharingan. A história muda quando estamos falando do Tsukuyomi do Itachi. Ah, mas o Killer Bee já saiu de Genjutsu Mangekyo Sharingan antes, então por que ele cairia no Tsukuyomi? E galerinha, o Tsukuyomi não é só um Genjutsu Mangekyo, ele é o segundo Genjutsu mais forte dentre todos do clã Uchiha. Esse mesmo Genjutsu Mangekyo que o Sasuke usou contra o Killer Bee foi usado posteriormente contra o Danzo, e o resultado foi o Danzo quebrando o Genjutsu com facilidade e debochando do Sasuke. Segundo o Danzo, a distância de poder entre o Genjutsu do Sasuke para o Tsukuyomi era como a distância do céu para a terra, então o Killer Bee ter saído do Genjutsu do Sasuke é irrelevante, pois o Tsukuyomi está anos-luz à frente em quesito de poder. E assim como eu falei, mesmo que ele conseguisse sair por causa do 8 Caudas, 1 segundo já é o suficiente. Se 8 Caudas demorar um segundo, deu. Em 1 segundo, então, teria que ser instantâneo. O Killer Bee poder escapar do Itachi no Genjutsu, teria que ser instantâneo. Entrou, saiu. Entrou, tipo, não dá nem meio milésimo. Porque 1 segundo já é necessário para ele te arrombar. Tá ligado? Esse que fode no Itachi. Só esse Genjutsu arrombado dele. Além disso, durante essa Outra coisa, ele pode selar. O Killer Bee vai lá e se transforma no 8 Caudas completo, começa a jogar bicho dama, ele defende com escudo e ata, beleza. Se ele dá uma forma de se aproximar do Killer Bee, cravar a espada Totsuka, acabou. Tá selado, papai. luta, o Kishimoto fez questão de lembrar pela fala do Naruto que caso o Killer Bee fosse acertado pelo Amaterasu ou Tsukuyomi, a derrota seria certa. E isso porque o dano do Tsukuyomi é instantâneo. O Genjutsu bateu e você simplesmente perde. Não tem tempo pro Hashibi agir e salvar o Killer Bee. Por exemplo, naquele Genjutsu mesmo que o Hashibi salvou o Bee, demorou alguns segundos para ele perceber o que estava acontecendo e só entrar em ação e quebrar o Genjutsu. Se fosse o Tsukuyomi naquela cena, o tempo que o Hashibi demorou para quebrar o Genjutsu, daria tempo do Itachi simplesmente viver toda uma vida surrando o Killer Bee e o Hashibi ainda não teria reagido e quebrado o Genjutsu. Contra o Sasuke, o Killer Bee até mesmo chega a desmaiar. Então se o Itachi usasse o Tsukuyomi, seria fim de luta, independente de qual transformação o Killer Bee estivesse usando. E ainda assim, se você estiver duvidando, veja esse vídeo aqui onde eu explico melhor sobre a... Aí outra coisa, a galera fala o seguinte, não, mas o 8 Caudas é uma Jinchuriki, como é que vai cair em Genjutsu se ele tiver transformado em 8 Caudas? Mano, a Kurama caiu em Genjutsu. Madara não era conhecido por ser muito foda no Genjutsu e botou ela no Genjutsu, mas Madara tinha Genjutsu, tá? Vai sair vídeo sobre isso. A questão é que, mano, o Obito não era conhecido como super pica do Genjutsu, agora Itachi.
Óbvio que Itachi bota 8 caldos no Genjutsu fácil, mano. Não tem como, pô. Suposta imunidade de Genjutsu dos Isso é uma Jinchuriki. verdade, não tem o A que falar. segunda forma do Itachi vencer é o Amaterasu. O próprio Naruto confirma que se o Amaterasu pegar, é fim de luta, e isso até mesmo na forma de Hashibi. O Celebi não aguentou o Amaterasu do Sasuke, então é meio óbvio que ele também não aguentaria o Amaterasu do Itachi. Tanto faz estar na forma base ou transformado em Biju. A única chance do Celebi escapar seria se ele estivesse usando o Manto Biju nível 1. Porém, se ele estivesse na forma base, ele rodava, e se estivesse na forma Biju, também. E segundo esse filler aqui, até com o Manto Biju de nível 2, ele ainda perderia. Então não tem desculpa, galera. O filler não vale, mas mesmo assim, já foi provado. Amaterasu poderia sim vencer o Celebi. A terceira forma é com a espada de Totsuka. E bem, se for o Celebi base ou com Manto Biju nível 1 ou Manto Biju nível 2, eu acredito que seja muito improvável, para não falar que seria realmente impossível do Itachi acertar a espada Totsuka. Porém, se o Celebi se transformar em Biju, aí esquece. O cara vira um alvo gigante e muito fácil de ser acertado. Se o Itachi tivesse meio cego, ele ainda conseguiria acertar um alvo daquele tamanho. E o Celebi só veio saber da espada Totsuka quando o Itachi usou contra o Nagato. Porém, nessa luta, como estamos considerando como uma sequência da luta do anime, ou seja, essa luta que pra mim foi muito roubada demais. Eles tinham que passar o Nagato rápido, porque o Nagato tinha que sair da guerra, né? Pô, esse cara na guerra seria um puta de um problema. Na verdade, ele e Madara na guerra seria um problema enorme, mano. A questão é, o cara ficou parado e cravaram a espada nele. Isso aqui eu odiei, eu odeio sempre. Eu via semanal na época que isso aconteceu já. E, velho, isso aqui foi roubado demais. Isso aqui foi mentirada demais, mano. Porque esse cara aqui tava passando os três. E aí, simplesmente, o Kishimoto deu uma carteirada, pegou a canetinha e... não, pum, espada Tutsuka no cara pra selar. Porra, mano, imagina esse cara e uma Madara na guerra. Puta lá, merda. antes dele ver a espada Totsuka, então seria antes do Itachi ajudar a dupla, ou seja, o Celebi ainda não saberia da espada Totsuka. Então sim, a espada Totsuka também poderia dar a vitória ao Itachi. E galerinha, vocês podem chorar nos comentários o quanto quiser. O próprio Celebi assumiu que Itachi era sim um personagem forte. Inclusive, se não fosse o Itachi, o Celebi e o Naruto teriam morrido para o Nagato. Então o choro é livre e o vencedor de hoje é, sem sombra de dúvidas, Itachi Uchiha. Concordo plenamente com Erva Geek. Muito foda, mano. E real, eu concordo totalmente porque tem fatos aqui, né? A gente sabe que essa questão do Genjutsu, que é o que faz o Itachi ganhar, só que eu só não concordo uma coisa, eu não consegui aceitar apesar do Geek não ter falado muito sobre isso no vídeo, né? Ele botou o Itachi é do Tensei, mas nem usou a vantagem é do Tensei dele. Não usou muito aqui no vídeo. E mesmo assim o Itachi ganhou. Por causa do Genjutsu, né? Porque o mesmo Itachi não estando na Tensei, ele ainda assim teria a chance por causa do Genjutsu. Então é o Genjutsu que manda aqui. Genjutsu é Amaterasu. Se ele usasse em sequência o Genjutsu, botava o cara do Genjutsu e tocasse o Amaterasu nele. Quando ele acordasse do Genjutsu, ele tava queimando o Amaterasu e já era. Tá entendendo? Ou Genjutsu, espada Totsuka. Claro que isso deixaria o Itachi desgranido, tá ligado? Ele venceria, mas no final ele ficaria muito quebrado. Usar todos esses poderes em sequência por Itachi era um problema. Lembrando, mas não é Tensei não. Então aqui, pra não ter choro assim, o Gui que bota isso aqui, pra galera ficar quietinha, não tem nem o que falar. Porque a única desvantagem do Itachi seria o fato dele não ter chakra suficiente, nem energia suficiente pra fazer tudo aquilo, tá ligado? Doente, fudido. Não ia conseguir fazer umas, porra, Amaterasu, Espada Totsuka, Genjutsu em sequência, não dá, não dá. Porém, no Edo Tensei, dá, tá ligado? É foda. Qual a tua opinião? Deixa nos comentários, beijinho, vídeo muito bom, tem que estar na descrição e até o próximo vídeo, fui!